Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, eu fiz esse vídeo, um negócio de investir na relação, chama com juros e correção monetária, eu acho, e falando que como que essa lógica do investimento, essa lógica do capital e tal, vai entrando nos nossos afetos e a gente começa a falar nesses termos, né? Investir na relação, trabalhar a relação, essa relação vale a pena ou não e tal. E eu dizendo que se a gente entra numa relação esperando que o nosso investimento retorne, a gente tende a se lascar, a se frustrar. Bom, e aí várias respostas, várias pessoas me escreveram. Sempre que a gente entra no campo da relação, muita gente escreve, né, no direct e tal. Isso abre assim. Mas então tem um comentário da Aline da Mata no próprio vídeo, que é o seguinte, uma pergunta. Mas Manu, eu dizendo que a gente não pode estar esperando da relação que ela retorne, né? Então, mas ela fala o seguinte, mas Manu, não tem coisas mínimas que se pode esperar em uma relação, de uma relação? Se ambos acordam determinados limites e só uma das partes se dedica, não é investimento ou doação de uma única parte? Dessa forma, não tem uma pessoa dando mais que a outra? Isso é justo? Até onde os relacionamentos podem ser livres de forma que os envolvidos não se machuquem? Então, aí aqui, né, essa perguntinha dela aqui, não é uma perguntinha, né, é uma pergunta, mas estou falando que é desse tamanho, a gente poderia passar a vida inteira pensando sobre os limites de uma relação, né? Não só de uma relação amorosa, mas da relação com o outro. Os limites da ética, os limites dos acordos, os limites dos desejos, entendeu? Eu já falei muito disso aqui, mas vou falar um pouquinho mais hoje, tentando, já que a gente está terminando o nosso trabalho aqui no Dose Diária, tentando falar, bom, eu acho assim, eu acho que os limites estariam aqui ou ali, e o que eu acho que é importante ou não, dando minha opinião, obviamente, só isso, minha opinião, mas talvez servindo para alguém. Vamos lá, vamos tentar? Vamos tentar. Então, desde a época da filosofia, sempre me preocupou muito, ou sempre me deixou assim muito... Quando eu entrei na filosofia para estudar lá e tal, no curso, quando eu descobri o relativismo, né? Quando você descobre o relativismo, a coisa dá uma chacoalhada na sua cabeça, né? Quando você descobre que talvez não tenha nenhum valor absoluto, que tudo seja um valor cultural, assim, tudo seja um valor construído. Não tem nada que seja um valor assim, esse é um valor. Tem gente que vai discordar disso, tem gente que vai ter que dizer que tem valores éticos fundamentais, que são alguns valores éticos fundamentais, mas eu vou sempre achar, eu tendo a achar que esses valores éticos fundamentais são também construções culturais, como tudo é, né? Então, porque senão você vai dar em um lance, num campo de moralidade, assim, de que está ligado a uma certa noção religiosa, muitas vezes e tal, do bem, da noção de bem, que está no Platão já lá atrás, que está em muita gente na filosofia tentou determinar limites éticos. Estou falando disso porque a gente está aqui dizendo de limites éticos, né? A pergunta dela qual que é o limite da história? E aí esse é um lado que é o campo que vai dar num certo determinismo, muitas vezes os valores são esses, né? Os valores corretos para se relacionar são esses, né? Os valores corretos para desejar são esses, o desejo correto é esse. Aí vocês já entendem onde isso vai caindo, né? Numa certa formatação e numa certa organização do desejo, né? O desejo tem que ser assim, o certo é assim. E do outro lado a gente tem o qualquer coisa vale, então os sádicos todos, os canalhas todos, os cretinos todos podem operar os seus desejos, atuar os seus desejos do jeito que eles quiserem no mundo, porque afinal de contas não tem nenhum valor absoluto, tudo está permitido e assim vai. Então essa discussão do valor em si ou do relativismo é muito complexa, muito complexa. E ela não encontra uma resposta em si. Cada um vai tentar operar suas respostas assim para elas, né? Na relação amorosa, na relação a dois, na relação com o outro, isso encontra um exemplo muito vívido, assim, muito intenso, que é bom. Tá bom, então se a gente não tem valores absolutos que regem as relações humanas, qual o valor que a gente encontra? A gente vai acordar cada valor em cada caso? Muita gente vai responder isso aí, vai falar, não, os acordos, a gente cumpre os acordos, né? Já fiz muitos vídeos sobre isso aqui. Cumpre os acordos e tal. O problema é que os acordos, eles passam por campos inconscientes, os acordos passam por campos estranhos, né? Você acorda aquilo que você não quer acordar, você aceita aquilo que você não quer aceitar, você pede aquilo que você não quer receber, e por aí segue. Isso não é assim tão simples. Você aceita um acordo porque você não quer ser abandonado, né? Você aceita um acordo porque aquele sujeito ali, aquele outro te convenceu de que você precisa dele para viver. E você acreditou que você precisa dele para viver e você passou a precisar dele para viver realmente, né? Então, a noção de acordo é muito delicada também. A noção de
de pacto é muito delicada também. Então, porque justamente os pactos, os acordos passam por campos inconscientes. Eles passam mesmo, assim, isso é sério. Então, se você não está disposto a perceber os seus campos inconscientes, você não consegue se relacionar, muitas vezes, né, não necessariamente, mas você não consegue se relacionar sem se enfiar em sofrimentos repetidos, várias vezes idênticos, em várias relações que se seguem. Já falei disso também 1 milhão de vezes aqui, e a autoescrita e tudo isso tem tudo a ver com isso, e também vamos tentar resolver isso, olhar essas coisas para que a gente não necessariamente repita sempre, não só a autoescrita, a psicanálise, ou qualquer campo de tentativa de entendimento dos campos, das áreas, das regiões, dos fluxos, dos vetores inconscientes da nossa vida, né? Todo mundo que está pensando sobre isso está tentando salvar a gente de se lascar de novo, né? Basicamente isso. Fala, cara, olha só. Então, só os acordos não resolvem. Justamente aí também a gente pode abrir um outro campo, aquela fala da Simone de Beauvoir lá no Segundo Sexo, que é maravilhosa, que é a questão não é, mas a pessoa está feliz, a pessoa está bem ali, está feliz. Não, a questão não é se ela está feliz, a questão é se ela é livre. Isso é uma boa orientação também. Então, o acordo não tem que trazer felicidade, ele tem que trazer liberdade nesse sentido. A relação não tem que trazer felicidade, tem que trazer liberdade. A relação tem que ser um investimento cada vez mais intenso de liberdade. O que isso quer dizer? O que quer dizer liberdade? Liberdade para ir e vir ou para sei lá o quê? Não sei se é isso. O que a gente vai entender como liberdade? O que a gente vai entender como liberdade, realmente? Mas liberdade para atuar seus desejos, liberdade para se colocar, liberdade para se perguntar, liberdade para criar mundos. Então, para criar mundos em relação, liberdade para aprender coisas sobre si. Então, eu vou dizer assim, eu costumo pensar que uma relação faz sentido quando a gente tem uma construção ética colocada nela que é clara em algum sentido clara, ou que ela seja declarada, ou que ela seja minimamente clara. Muitas vezes ela não é declarada. Temos esse acordo ou aquele, somos monogâmicos assim, assado até as quartas-feiras e tal. Não, muitas vezes ela não é declarada, mas ela é clara. E que esse acordo que é claro, né, claro e distinto, como diria o nosso colega filósofo, é claro e distinto, que esse acordo possa também ser revisado a cada instante que passa. E seja revisado a cada instante que passa. Que ele possa ser revisado e que ele seja revisado a cada instante que passa. Então, a cada momento da relação, esse aqui é o lance que a filosofia, para mim, às vezes a filosofia acadêmica, nesse sentido, ela carece de lidar com a vida nesse sentido, na minha impressão. Mas isso também que eu vou falar é filosofia, mas num outro sentido, assim, para mim. Então, o que sobra pra gente é que os acordos existam e que eles sejam repensados a cada momento dessa relação. E eu digo a cada momento mesmo. A cada instante que passa, a relação revisa os próprios acordos que ela tem. Então, é como se a cada instante que passa você reolhasse para aquilo que você está vivendo, os dois juntos, e se perguntasse, somos agora mais livres ou menos livres? Somos agora mais abertos ou menos abertos? Somos agora mais inteligentes ou menos inteligentes? Somos agora mais felizes, mais satisfeitos ou menos satisfeitos com o que estamos vivendo? Percebemos agora mais coisas, mais questões sobre nós dois ou menos? Somos capazes de falar sobre mais coisas sobre nós dois ou menos? E assim você vai olhando para a relação. O que está acontecendo? Como estou me sentindo agora? Isso me faz bem ou mal, isso que está acontecendo agora? Como eu me sinto em relação a isso que está acontecendo agora? Esse acordo que temos faz sentido agora, nesse instante, e de novo, e de novo, e de novo? Então, nesse sentido, os acordos têm que existir, mas eles têm que ser olhados o tempo inteiro. Não dá para ser acordamos isso, então é assim que é a nossa relação, é assim que funciona. Não, os acordos têm que ser olhados e a sua relação com aqueles acordos ser olhada o tempo inteiro pelos dois. Isso tem que estar aberto para ser olhado. Porque assim, bom, a gente fez esse acordo, mas eu não estou me sentindo bem com isso. Então, como é que a gente faz, ou refaz, ou não refaz? Esse campo dialético de conflito e de entendimento, que várias vezes não vai casar nesse sentido, bom, para mim tá bom, para mim não tá. Como é que a gente faz? Vamos tentar de novo, vamos repensar. Para mim, a relação é esse exercício de repensar os acordos. Fora ir ao cinema, transar, comer, sorvete, o que seja, a relação é o exercício de repensar os acordos e de se entender em relação aos acordos. Porque quando você se coloca em relação aos acordos, você entende coisas sobre você, né? Então você percebe, bom, esse acordo gera isso para mim. Esse acordo, estou falando de acordo aqui, pode ser acordo no sentido de a gente transa com as pessoas ou não, ou pode ser acordo no sentido muito mais delicado da coisa, que é como é que a gente funciona aqui para sentar para comer. Como é que acontece? Como é que o nosso diálogo funciona? Como é que a gente se interrompe ou não? Como é que a gente acorda ou não? Como é que a gente se despede ou não? Como é que a gente se beija ou não? Tudo isso são acordos que a gente vai estabelecendo, né? A gente se dá boa noite ou a gente não se dá boa noite mais? A gente fala bom dia, dá um beijo ou não? Como é que esses acordos vão acontecendo? A gente gosta de estar sozinho num dado momento da relação e sair, passear e voltar ou não?
tudo isso, né? Tudo isso a gente tem que ir entendendo como que cada evento desse da relação acontece pra gente, como que a gente experimenta cada evento desse da relação e vai entendendo a nossa carência, a nossa falta, os nossos buracos todos na relação em função desses acontecimentos. E repensando eles, e aprendendo com eles. Isso não para nunca, mas isso não quer dizer que você não vá ter acordos, que você não vá, que cada um faz o que quer. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, não é cada um que faz o que quer. Os dois fazem exatamente o que está acordado, mas o que está acordado não está acordado escrito na pedra. Muito pelo contrário, está acordado escrito no ar. Né? Está acordado escrito aqui na linguagem, escrito aqui na troca, nos afetos, está acordado nos afetos. Então os afetos, eles são fluidos, eles vão se mover, eles vão se modificar e a gente vai aprender com eles. Então esse é um lado da história. Acordos claros que possam ser revisados a cada instante que passa. Então, nesse sentido, o relativismo e a moralidade, essa discussão, mas o valor em si, ou tudo é aberto, perde um pouco do sentido, porque é naquele encontro, nessa intersubjetividade específica, que é uma relação, que você vai descobrir os limites. Mas você tem que estar aberto para isso. Se o outro sujeito não está aberto para isso, aí para mim, isso inviabiliza uma relação. Se o outro, para mim, tá? No meu acordo, se o outro sujeito não está aberto para esse exercício, isso inviabiliza a relação. Para mim. Mas isso também tem a ver com entender milhares de coisas sobre si, né? Como, para mim, por exemplo, ter virado pai, que me possibilitou ser um pouco menos narcisista numa relação. Eu era muito narcisista, sou bastante narcisista ainda, mas menos um pouco, porque eu aprendi uma série de coisas, a fazer análise, trabalhar com autoescrita, ler a história das pessoas, entender a narrativa das pessoas, perceber que existem outras pessoas no mundo de um jeito sério, realmente perceber isso, falar, olha, existem outras histórias no mundo que não são a minha, né? Existem outros sofrimentos no mundo que não são o meu. Então isso te abre campos para poder perceber o outro e poder negociar os seus acordos. Sem perceber o outro, sem entender o outro, você não negocia acordo nenhum. Você só exige o seu. E aí você rompe, né? Então, acho que sim, acho que tem limite, mas acho que esse limite não é assim, quanto que uma parte vai dar, outra parte vai dar ou não vai. Isso tem que estar colocado sempre no exercício de liberdade dialético, nesse sentido, juntando a Simone com isso, né? O exercício de liberdade, nesse sentido, é esse embate. Onde vai você, onde vou eu e por que, como estamos aqui. Onde vai nesse sentido, né? Onde está, para onde você deseja ir, né? O que você imagina com isso, como você se sente em relação a isso. Mas isso requer duas pessoas adultas se relacionando, né? Mais ou menos adultas, assim, né? E assim segue. Mas isso é um exercício de você saber que você tem campos inconscientes nessa história. Você tem. E se você não se der conta disso, você vai só repetir a fórmula mágica do eu te peço que você me recuse o que eu te ofereço, porque não é isso, né? Porque eu vou te pedir para você não me dar, e eu poder dizer que você não me deu, eu vou te dar para você não me corresponder, e eu cobrar que você não correspondeu, eu vou aceitar aquilo que eu não quero aceitar, eu vou fazer o que eu não gostaria de fazer, ou que eu não gostaria que fizessem comigo, e assim segue. Todas as modalidades das ambivalências que se estabelecem, são muitas, né? Mas se você não estiver percebendo isso, não adianta nada o diálogo aqui, porque você vai só atuar os campos inconscientes sem mediação, entendeu? E é cada vez mais reconhecer os seus desejos nessa história e poder abrir esses desejos para essa relação e para esse diálogo e para esse encontro com o outro e com o desejo do outro. E essa negociação. E não estar lá vivendo em função do desejo do outro e nem fazendo o outro viver em função do seu desejo, né? Enfim, são muitas coisas, mas é um trabalho que vale a pena, na minha opinião. Vale a pena e ele não é objetivo, né? É um trabalho relacional, intersubjetivo nesse sentido. Era isso, o que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele pra alguém, talvez ele realmente sirva pra alguém, vai que ele serve pra alguém, né? Manda ele pra alguém aí por aí, curte o vídeo, já falei, curte, comenta aí embaixo, comenta o vídeo aí embaixo, comenta e leia os comentários, os comentários são muito importantes, muito obrigado como esse vídeo aqui saiu de um comentário. Muito obrigado pelos comentários sempre, todos os dias, me manda perguntas por baixo aí pelos comentários ou pelo direct do meu Instagram, que aí só eu leio. Obrigado, até amanhã, amanhã a gente continua com mais uma tentativa de elaboração. Tá?